Minha vida eu entrego em tuas mãos. Vou adorar a um Deus sem igual. Adorarei e clamarei a tua justiça. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Vamos à mensagem de hoje. Estamos meditando ali na Epístola de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 15, tá? Nós já fizemos alguns vídeos falando sobre isso e vamos dar sequência. Porém, é sempre bom aqui nós colocarmos os irmãos e as irmãs dentro do contexto, tá? Daquilo que nós estamos lendo. Essa carta do apóstolo Paulo, ela foi escrita ali pelo ano 55 do primeiro século, no ano 55 depois de Cristo. Cristo morreu entre o ano 30 e 33, e Paulo escreve essa carta ali no ano 55, ou seja, 15 anos antes da destruição do Templo de Jerusalém. A destruição de Jerusalém, a destruição do Templo. E é importante você se localizar no tempo, porque veja, essa é o meu entendimento. O meu entendimento é que todas as profecias elas foram cumpridas em Cristo, porque as profecias elas se referiam a Cristo, ao povo judeu, tá? Então elas se cumpriram em Cristo. Então nós cremos que no ano 70, quando houve ali a destruição do templo, então foi o fim de um aion, o fim de uma era, o fim daquele pacto, o fim daquele sacerdócio e novos céus e nova terra, tudo espiritualmente. E ali também foi aonde aconteceu a ressurreição dos mortos. E é sobre isso que nós estamos tratando. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, essa cidade de Corinto tinha lá a comunidade, e quando havia algum problema, quando havia alguma questão, então Paulo tomava o conhecimento e ele mandava uma carta para tentar resolver o problema. E qual era o problema que existia ali e que nós estamos tratando? É que alguns estavam dizendo que não existia ressurreição. E se existia ressurreição, como que seria essa ressurreição? Então é disso que Paulo está tratando, tá? E nós estamos já no capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 30 e
Nós já lemos o 37, né? Tá? Vamos para o versículo 38. Eu estou aqui lendo uma Bíblia, que é a Bíblia, é uma Bíblia que é uma versão, tá? Nova versão transformadora, tá? Talvez possa ter diferença aí do versículo mais acima, mais abaixo, mas o sentido é o mesmo, tá? Então, Paulo vai dizer assim, olha só, versículo 37, falando do corpo, né? Ele diz assim, vou ler a partir do versículo 36. Que perguntas tolas, a semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Então, na verdade, ele está fazendo aqui uma analogia da planta com o nosso corpo, tá? Ou seja, esse corpo que volta ao pó. E por que ele está dizendo isso? Porque não tinha ainda acontecido a ressurreição. A ressurreição só aconteceu no ano 70, quando houve a destruição do templo, e ali também o juízo sobre Jerusalém. Aí você vai dizer assim, mas irmão Alfredo, eu sempre ouvi dizer que Jesus ainda vai voltar. Eu sempre ouvi dizer que os mortos ainda vão ressuscitar. Olha, meu irmão, minha irmã, você vai ficar esperando isso a vida toda. Eu lembro, quando eu era garoto, tinha uns mercados, aqueles mercadinhos, e aí quando a gente ia nos mercados, naquelas quitandas, naqueles mercados, os armazéns pequenininhos, antigamente tinha muitos, né? Hoje não tem tanto, porque existem os grandes supermercados, as grandes superfícies, então já não se tem muito. Mas a gente ia nesses mercadinhos e tinha lá escrito assim, fiado só amanhã. Aí a gente voltava no outro dia e estava escrito, fiado só amanhã. Ou seja, esse amanhã nunca chegava. E é o que acontece quando a tradição religiosa diz, Jesus vai voltar. Aí amanhã eles dizem a mesma coisa, Jesus vai voltar. Mas nós não entendemos a Bíblia olhando para frente, nós entendemos olhando para trás, para o passado, para a história, para o que aconteceu. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui antes do ano 70. Ele continua dizendo assim, e aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a Lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, ele vai dizer, quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, ou seja, o nosso corpo é como uma semente que vai ser plantada no solo, é terreno. Ele não entra no reino dos céus, no reino futuro, não entra, tá? E quando houver o arrebatamento, meu irmão, minha irmã, não existe arrebatamento, tá? Não existe arrebatamento. Isso foi invenção da tradição religiosa. Não existe, tá? Quando a pessoa morre hoje, o corpo volta ao pó e ela recebe um corpo já glorificado, espiritual. O seu espírito
é que volta para Deus, tá? É que volta para Deus. E aquelas pessoas que não foram escolhidas, elas deixam de existir, não desfrutarão da vida por vir. Elas só têm essa vida terrena. É assim que é, tá? Esse é o meu entendimento. Vou continuar lendo. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Veja, mas não é esse corpo, ele vai explicar. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. E por que ele está falando ainda de ressurreição? Porque ele está ainda antes do ano 70. Porque antes do ano 70 as pessoas morriam, não é 1970, 70, no primeiro século. Todas as pessoas que morriam, o espírito ficava aprisionado no Hades, como que fora uma prisão, compreende? Era isso que acontecia. Mas depois do ano 70, no ano 70 é que houve essa ressurreição do corpo espiritual. Vamos continuar lendo. Hoje não há mais, porque quando já se morre já vai direto para o Pai, porque já estamos depois do ano 70, tá bom? Vamos lá. O nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado, olha só, é enterrado como corpo humano natural, mas ressuscita ou ressuscitará, ele está dizendo ressuscitará, como um corpo espiritual. Ou seja, não é a ressurreição, não era a ressurreição dessa matéria, não era a ressurreição desse corpo. Esse corpo não ressuscita, não ressuscitava e nem vai ressuscitar. Veja, meu irmão, minha irmã, vamos continuar. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. O corpo é espiritual, tá? Não é isso aqui que você está vendo. Não é o que você vê no espelho. Não é isso. Não é isso. As escrituras nos dizem, olha só o que as escrituras nos dizem. O primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida, falando de primeiro Adão e falando de Jesus. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. Tá vendo? Dois corpos, falando de dois corpos. O que acontece com o corpo natural? Fica no pó, fica na terra, tá? Não ressuscita. E o apóstolo Paulo está falando isso antes do ano 70. No nosso caso, ainda já é diferente. Por quê? Porque o nosso corpo, quando esse corpo tombar, quando findar, né, a nossa missão aqui neste mundo, a nossa experiência aqui neste mundo, esse corpo volta para o pó e o nosso espírito já glorificado, um corpo espiritual, é que vai para o Pai, que volta para Deus. Vamos lá. Olha só. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Esse que veio do céu volta para o céu, tá? Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico, olha só o que ele vai dizer. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Veja, está claro, mais claro do que o sol ao meio-dia, não é verdade? Mais claro que o sol ao meio-dia, ou seja, esse corpo
não pode entrar no reino de Deus. Ele vai continuar dizendo, né? Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos dormiremos, porque ele está falando, se posicione na data, ele está no ano 55. Foi no ano 70 que veio a destruição do templo, a ressurreição, o julgamento, tudo. Então ele está dizendo, nem todos dormiremos, ou seja, dizendo para aqueles irmãos ali, daquela época, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Transformados como? Num corpo espiritual. Aqueles, ele vai explicar, tá? E olha só o que ele diz, acontecerá num instante, num piscar de olhos. Como é que é um piscar de olhos? Pronto, já pisquei. Você não percebe, é uma coisa rápida, que não é perceptível ao olho humano. É num piscar de olhos, ao som da trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. Ressuscitarão por quê? Porque ele está antes do ano 70. Isso aconteceu no ano 70. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Mas ele, quando ele diz aqui os vivos serão transformados, ele está dizendo o seguinte, não é que os vivos serão transformados e vão para a glória. Eles continuavam vivos, só que no espírito já estavam transformados, já estavam ressuscitados no espírito, já estavam com seus espíritos vivificados. E quando eles morressem, já não precisariam mais ficar presos no Hades. Eu espero que eu esteja me fazendo entender, porque, veja, para mim aqui fica bem claro. Ele continua dizendo, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Ora, meu irmão, minha irmã, se isso ainda não aconteceu, então a morte não foi vencida ainda. A morte espiritual não foi vencida ainda. E aonde estão as pessoas que morreram acreditando em Jesus? Aonde elas estão, se isso não aconteceu? Será que elas estão com o Pai? Ou elas estão em algum lugar intermediário? Um dia elas vão ressuscitar? Não, meu irmão, minha irmã, não, isso não tem sentido. Ele diz, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Veja, isso é muito importante. O aguilhão da morte que nos fere, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Ou seja, é o que prendia a lei de Moisés. Quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, a lei, espiritualmente falando, ela já tinha sido cumprida. Jesus disse, tetelestai, já está pago, já está cumprido. Só que da morte de Jesus até o ano 70, foram 40 anos. Nesses 40 anos, o templo ainda estava de pé, ainda estava em vigor a lei, fisicamente falando. Os pactos estavam sendo cruzados. Os judeus ainda praticavam a lei, então ainda tinha força fisicamente falando. Então era necessário que o templo caísse, era necessário fazer cessar a lei, e isso aconteceu no ano 70. Ele diz, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes,
trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmos, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E ele, por isso que os apóstolos, por isso que eles diziam, olha, está chegando a hora, já está aqui, já está próximo, já está à porta. Por quê? Porque eles acreditavam que era naquela geração. E aconteceu naquela geração, meu irmão e minha irmã. Essa é a interpretação bíblica mais sensata. É a interpretação bíblica mais coerente, que faz com que as coisas se encaixem, que faz com que nós tenhamos a plena convicção de que já estamos salvos. Nós já temos dentro de nós um homem interior. Quando esse homem físico, esse Alfredo aqui, ele tombar, ele voltar ao pó, essa carne voltar ao pó, já tem um outro homem, o homem espiritual, que vai para o Pai, com outro nome, o nome que ninguém conhece, O nome que ninguém conhece. Então, é muito claro isso, tá bom? Tá? Jesus, meu irmão, minha irmã, ele cumpriu tudo aquilo que ele falou. A nossa irmã Célia da Trindade diz, boa noite, igreja. Ela é do Rio de Janeiro, igreja amada. A Marcela coloca aí o que nós lemos, 1 Coríntios, em diante. A Suzana Machado, melhor dizendo, está dizendo aqui a paz também, Suzana disse paz, Isso mesmo. E a Dalva Souza diz, Jesus venceu a morte, venceu o Hades, tem a chave do inferno, ou seja, da sepultura. Eu entendendo, exatamente isso. Glória a Deus, Ela diz aqui, ele venceu, ninguém hoje mais fica preso no Hades, não há mais. Por isso a morte foi vencida, a morte espiritual, tá certo? Vamos agora à nossa oração, que nós fazemos aqui sempre, de agradecimento, de louvor, de adoração. Vamos à oração. Pai amado e querido, graças nós te damos, porque somente o Senhor é digno de honra, somente o Senhor é digno de louvor, de adoração. Seja o Senhor glorificado. Graças te dou pela vida de cada irmão e de cada irmã que aqui se encontra, que ora conosco, que te agradece, que te louva, que te exalta. Sim, cada irmão, cada irmã que neste momento, Senhor, está tendo conhecimento da Tua palavra. Eu agradeço porque a cada dia nós vamos compreendendo melhor, nós vamos entendendo melhor tudo aquilo que estava em oculto, tudo aquilo que a tradição religiosa não nos ensinou. Talvez por falta de conhecimento,
ou talvez por própria malícia, não sei. Mas hoje temos tudo muito claro. Te agradeço pelo ar que respiro. Te agradeço, Senhor, por mais um dia de trabalho. Te agradeço pela vida dos irmãos e das irmãs aqui, dos seus familiares. Te agradeço pela vida da Marcela, dos seus familiares, pela vida dos meus familiares. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em minha vida, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Seja o Senhor glorificado e exaltado. E eu quero, nesse instante, colocar diante de Ti a vida daqueles que ainda não tiveram entendimento, que ainda estão esperando uma volta física, um reino físico. Não compreenderam, não entenderam. Quando o Senhor disse: meu reino não é deste mundo, ele não vem com visível aparência. Quando o Senhor diz na tua palavra que é espírito, que Deus é espírito, e somente aqueles que são também espírito poderão habitar com o Senhor. O homem natural não pode. Como também o homem natural não pode aceitar as coisas do espírito porque lhe parecem loucuras. Ó Pai, abra o entendimento, dá sabedoria. E também, Senhor, olhe para os que estão aflitos, precisando de forças, de paz, de harmonia. Aqueles que necessitam, meu Pai, de alegria, que talvez estejam passando por momentos complicados em suas vidas, sem esperança, sem razão para viver. Que o Senhor ajude. Olhe para todos que se encontram em hospitais, em presídios, para todos os que estão em asilos, orfanatos, aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome. Senhor, usa cada pessoa como um instrumento nas tuas mãos, para ajudar essas pessoas, para estender as mãos. Usa-nos, meu Pai, como instrumentos nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço. E todos os que creem, digam: assim seja. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final de mais um programa. Lembrando que domingo nós estaremos juntos na nossa igreja em casa. Domingo às 10 horas da manhã, horário de Portugal, 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, horário da Argentina, horário do Brasil. Convido a todos para participarem conosco da igreja em casa no domingo, tá bom? E desejo também um final de semana muito abençoado para todos. E quero agradecer a você que tem nos ajudado, você que se tornou um membro do canal, você que nos ajuda através do Superchat,
Você também que tem nos ajudado através do Pix, tá? Se você quiser nos ajudar de uma forma voluntária, basta apenas você tirar aí um print da sua tela, tá? E aí está o Pix para você que quer nos ajudar de uma forma voluntária, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus continue lhes abençoando. Um forte abraço e vamos em frente.